Oi, minha gente linda desse YouTube. Vamos acordar, gente bonita. Acorda aí, acorda aí. Se inscreve no canal, dá um like, vem com a gente. Amor, olha pra eles. Não. Oi pessoal, a gente tá aqui hoje dando uma voltinha nesse frio. Câmera desfocada, mas tá bom, vai focar em breve. Tenho fé que foque. Não tá focando. A sério? Enfim, eu e o Ricardo, a gente tava conversando uma coisa um pouco weird, um pouco estranho, mas tudo bem. Gente, quando seus filhos vierem pra escola aqui, o que eles vão aprender? Qual é a verdade sobre a história do Brasil que eles vão aprender? Porque a gente aprende na escola, nós brasileiros, que quem roubou o ouro do Brasil foi Portugal. É literalmente assim, né? E os portugueses não aprendem isso. Os portugueses acham outra coisa. Os portugueses acham basicamente que Brasil era deles. Então eles tinham direito de pegar o ouro. Claro que era deles. E isso sai muita briga no Facebook, nos grupos. A gente já viu várias discussões. Quando eu e o Ricardo, nós ficamos conversando, mas quando eu tava no Brasil ainda, quando a gente começou a discutir isso, nós ficamos aqui umas 6, 7 horas falando a mesma coisa. É a madrugada inteirinha, umas 6 ou 7 horas falando a mesma coisa. Eu defendendo que quem roubou... vocês me desculpam, eu não tô ofendendo nenhum português nem nada, né? Tanto que eu sou casada com, não tem nada a ver. Mas eu tô dizendo, do ponto de vista que a gente aprende na escola, que o Brasil levou um desfalque de Portugal, que a gente foi roubado pelos portugueses e roubaram o ouro. E não. Então é isso, amor, que você vai falar. Olha, gente, vai ser meio... Vocês vão ver, eu não vou vencer nunca esse debate, porque ele é fascinado em história. Ele sabe tudo. Isto é assim, então... É a mesma coisa do que eu comprar. Imaginemos, eu tenho uma propriedade, né? A propriedade é minha. Não fui eu que criei a propriedade é minha, não é? E a mesma coisa se aplica a Portugal quando descobriu o Brasil. Descobriu é dele. Vocês não se esqueçam que se a propriedade é minha, tudo o que ela há produzido é meu. Eu posso pegar e levar para a minha casa. Embora não foi bem assim que a história se passou, não é como... Eu estou a ver da minha perspectiva, eu respeito, cada país tem a sua história, tem a sua maneira de ver as coisas. Mas eu também tenho direito a ver as coisas segundo a perspectiva do meu país. Claro, segundo o que você aprende em Portugal. Exato. Tá? O que eu aprendi na escola é que a grande parte do que se produzia no Brasil era reinvestido. Vocês não esqueçam que enquanto o Brasil pertenceu ao Império Português, ao Império Ultramarino Português, o Brasil foi aí que as grandes infraestruturas brasileiras foram feitas. Agora, há uma coisa que tem que se ver assim: se eu tenho uma propriedade que produz algo, produz maçãs, e eu levo as maçãs para casa, eu tenho todo o direito, a propriedade é minha. Toda essa história que os portugueses roubaram o Brasil, vamos cá ver uma coisa: quem eram os brasileiros até naquela altura? Eram os índios. De novo, eram os índios. Com isso. Tá, lá vai meu argumento, gente. Porque assim, não eram os índios, não é? Amor, quem estava no Brasil era exatamente portugueses que tinham ido para lá. Na própria carta de caminho, documento histórico que data 1500, não está muito explícito, mas eles viram que os índios tinham ouro no corpo. E aí diz a carta que parece que um índio deu a entender que se os portugueses mostrassem algo para eles, eles mostrariam onde estava o ouro. Já começa daí o erro. Pronto, o que isso tem a ver? Amor, tem a ver o seguinte, que o seu argumento é que a gente fazia parte, a gente era parte do Estado português, tá? Vou usar a palavra Estado. Só que se a gente fizesse parte de Portugal, nós seríamos portugueses e nosso Brasil seria Portugal e não Brasil. Qual é o índio neste momento que está no Senado brasileiro ou que está na presidência brasileira? Qual é o índio que lá está? Amor, mas isso daí exatamente, é ano 1500, é antes disso. A ideia está errada na própria concepção de que, vamos cá ver uma coisa,
a Madeira e os Açores. A Madeira e os Açores Começou a falar da gente. são portugueses? São. E por que os brasileiros não são portugueses se, segundo a lógica de vocês, então vocês só pegaram aquilo que era vosso? Porque vocês estavam no Brasil e o Brasil vos pertencia. Ou seja, se o Brasil vos pertencesse, vocês fossem mesmo de lá, nós seríamos portugueses agora e não brasileiros. O Brasil seria só uma colônia, mais que uma colônia portuguesa. E seria foi. Portugal. E foi. Seria Portugal, que nem os Açores e a Ilha da Madeira são Então, considerados de Portugal. Vamos cá ver uma coisa. E o Brasil foi português? Para, mano. O Brasil foi português onde? Até não foi Brasil foi português Até não foi português, até não está nos livros de aí podem falar o que quiser, mas o Brasil era. Vamos cá, vocês têm muita. Nós fomos colonizados, é diferente. A gente não foi compreendido, não se criou Portugal naquele país, que nem os Açores e a Madeira. Uma coisa. Quem é que foi colonizado? Os únicos que podem dizer que foram colonizados foram os índios. Esses foram os únicos que foram colonizados. Todas as raças, etnias, religiões que o Brasil tem, que é muito variado, foi tudo levado pelos portugueses. Então a gente seria português agora, e não Brasil brasileiro. Exatamente. Aí porque a gente não é considerado país de Portugal. Se não tivesse havido a independência brasileira, o Brasil não era mais nem menos do que a Madeira com os Açores. Amor, independente da independência, da proclamação da República, a gente já era Brasil. Antes disso, era um estado independente, por mais que tenha sido colonizado de Portugal. E a história que se escondia ouro nos santos, nas imagens? Então, mas se escondia, vamos cá ver uma coisa. porque os portugueses tacavam o terror para roubar o ouro. Isso é uma, como é que é dizer? Isso é uma coisa tão absurda. Vamos cá ver uma coisa, por alma de quem é que alguém ia esconder uma coisa que é dele? Isso é a mesma coisa que eu, aí, para sair de casa com o meu dinheiro, tinha que esconder. Porque na cabeça deles, tudo era deles. Exatamente. Tudo era deles. Então a questão de que as pessoas escondiam ouro nas imagens por conta dos portugueses, e agora diz-me cá uma coisa. Já era deles, gente. Há quantos anos é que que o Brasil já não pertence ao Império português? Mas mesmo assim vocês fazem questão de falar que a gente pertencia a vocês. Vocês é que mesmo assim ainda fazem questão de botar todas as culpas nos portugueses. Quer dizer, nós já saímos há centenas de anos do Brasil e mesmo assim tudo que hoje acontece é culpa dos portugueses. Não, peraí, isso daí tem um pessoal ignorante que corre aí os... Perdoa a expressão, gente. Como é que em centenas de anos vocês, um país tão grande, tão rico, ainda não conseguiu ultrapassar isso? Tiveram a infelicidade, foram infelizes num comentário, dizendo que a culpa de tudo, da crise brasileira, do governo e tudo que está acontecendo é por conta que os portugueses roubaram ouro nosso e tem mais, 500 anos atrás. Tem mais, que nós não falamos a verdadeira língua de Camões. O Brasil é que fala. Por amor de Deus, eu gosto muito do Brasil, mas há gente muito estúpida. Por causa do gerúndio. O que é gerúndio, gente? É o fazendo, comendo, dançando. Uma coisa é gerúndio, eles não falam gerúndio. Uma coisa é nós sermos nacionalistas. Eu sou nacionalista. Uma coisa é nós sermos nacionalistas. Outra coisa é nós sermos alienados da realidade, não é? Por amor de Deus. Bem, gente, olha, a gente vai deixar isso para os vossos comentários agora, que a gente sabe que, de certeza, cada um tem a sua opinião. E por favor, sem comentário xenófobo que a gente vai deletar, tá? Isso não tem nem a ver. Eu não estou criticando os portugueses, eu amo esse país, é aqui que eu vivo. E nem o Ricardo está criticando os brasileiros, porque ele ama os brasileiros também. É só uma exposição dos problemas que vem aí. Esta conversa surgiu exatamente pelo fato de a gente ter se apercebido que vai haver muito nacionalista brasileiro a procurar uma nova vida em Portugal e que se calhar ainda não ponderou esse aspecto. Que quando os filhos chegarem a casa com o livro de história e pedirem ajuda ao pai e à mãe nos trabalhos de casa, vai dar problemas. Vai dar problemas que a história que os próprios filhos vão aprender sobre o país onde nasceram não vai ser a história que os pais se calhar quisessem que fosse transmitida a eles. Pois, vão aprender outra coisa, está sujeito a isso, né, gente? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Em breve muitas novidades para vocês. Vou deixar a página no Facebook aqui para vocês curtirem, o grupo, enfim. Tchau, gente. E o blog.
o vlog, é verdade. Ainda não, amor, não dá spoiler, não dá spoiler. Próximo vídeo falando sobre isso. Beijinho, tchau. Manda beijinho pra ele. Tchau.